Vamos lá, vamos iniciar a leitura do capítulo 15 hoje. Retomando só o 14, você lembra que a gente terminou no 14 com aquelas duas grandes colheitas, lembra? Uma colheita de grãos, que representa a colheita dos salvos, né? E depois uma ceifa, né, das uvas, representando a colheita dos ímpios, que foi jogado no lagar da ira de Deus. Lembra disso? Semana passada? Ok. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 15, e o capítulo 15, ele vai se desenvolver para um auge de um grande conflito, a gente vai ver. E esse grande conflito ele está escrito no capítulo 15 e o capítulo 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que eu não faço sempre. Eu não faço uma leitura tão extensa, direta. Mas hoje eu vou fazer uma leitura extensa, direta, sem comentário, para você ter uma visão geral do que se trata o capítulo 15 e 16. Aí a gente volta devagar, lá do 15, comentando versículo por versículo. Mas antes, vamos ter uma visão geral, tudo bem? Então, ou no telão, ou na sua Bíblia, segue direitinho aí, capítulo 15, a leitura do capítulo 15, de 1 em diante. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Versículo 16. Capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Olha que forte. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi que saía da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais.
e se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Lendo assim, corrido, você já estudou várias coisas que parecem estão se repetindo. Certo? Pragas no sol, nos rios, na terra, esses flagelos aqui, né? O dia do furor de Deus já foi falado. Ele julgando aqueles que foram marcados pela besta, nós já lemos. Então, olha só que interessante. Aqui, na verdade, nós lemos as 7 taças da ira de Deus. Nós tivemos os 7 selos, tivemos 7 trombetas e agora 7 taças. Você percebe que algumas coisas estão retomando. Parece-me aquela mesma sensação que eu tenho quando eu falo para você, as dores de parto, um ciclo intensificado. Então, algumas coisas que já tinham acontecido, parece que elas vão acontecer novamente, com uma intensidade maior, levando ao final de tudo que agora está caminhando realmente para o final de tudo, retomando finais que já foram pré-anunciados antes. Lembra que desde o capítulo 11, o reino de Deus tinha chegado, aí de repente volta o reino da besta, a gente está vendo tudo de novo. Agora tem um conflito. Tem uma tal de uma guerra, do Armagedon aqui. Será que tem essa guerra? Né? Será que tem essa guerra? Me parece que tem uma guerra, mas não vai existir essa guerra. Porque Deus já venceu. Né? Então, estão se armando contra a guerra contra Deus. Não quer dizer que vai ter uma guerra. Né? A gente tem que entender como que nós vamos trabalhar esse conceito. Mas agora a gente vai voltar e vamos devagar fazer o que a gente sempre está fazendo. Lendo devagar, entendendo a estrutura do texto. Vendo o que são essas taças, comparando as taças com as trombetas, nós vamos ver isso aí, para você ver a repetição, tá? Então, volta lá no capítulo 15, versículo 1, e antes de ler, novamente, deixa eu ler aqui alguns comentários antes. Primeira coisa, lembra que nós acabamos o capítulo 14, do 12 ao 14, lembra que foi um interlúdio também, grande interlúdio. Foi o interlúdio entre a 7ª trombeta e agora as taças. Nós tivemos um interlúdio entre o 6º selo e o 7º, e entre a 6ª trombeta, a 7ª e o outro interlúdio antes das taças. E um grande interlúdio. Interlúdio por quê? Porque ele está entre algumas coisas que estão acontecendo, ele interrompe para fazer um parêntese. E o parêntese é para explicar alguma coisa que está acontecendo naquele momento. E nós vimos já que, do capítulo 12 ao 14, iniciou-se um grande conflito de Satanás com o povo de Deus. A gente viu isso. E terminou, né, a semana passada, terminou com o escatom, com a colheita final. Então, o capítulo 14, ele faz um resumo de novo, e no 15 é aberto novamente a batalha. Então o 15 ele está voltando de novo, porque no 14 acabou de falar que Jesus colheu os salvos, colheu os pecadores e lançou no lagar, juízo final. O 15 o que ele faz? Retoma a guerra. Ele volta um pouquinho e ele mostra ainda, antes do lagar acontecer, as taças. Olha como é difícil a cronologia. É uma cíclica, né? Há uma retomada de assunto. Então, a narrativa aqui, ela retorna aos juízos pelos quais Deus
vai efetuar a destruição final da maldade. As taças é a destruição final da maldade, do dragão, da besta e do falso profeta, e daqueles que seguem esse pessoal aí. As taças elas vão concluir esse julgamento deles, né? Há uma ênfase na soberania de Deus de novo, vocês lembram? Por quê? Não sei se eu vou achar agora o versículo. Lembra que ele fala que os flagelos estão sob o controle de Deus. Agora, uma coisa que a gente leu corrido, observou que várias vezes falou que Deus esperava, parece que há uma expectativa do quê? De arrependimento. E eles não se arrependeram. E não deram glória a Deus. Então, lembra que mesmo Deus julgando aqueles que perseguiram a sua igreja e derramaram o sangue de profetas, da igreja, dos servos de Deus, Deus está dando oportunidade para eles ainda se arrependerem. Ainda, isso, olha só, em todos, desde lá de trás a gente vê das trombetas isso acontecer. E nas taças ainda você vai ter um outro ciclo de juízo, que ainda Deus espera e dá oportunidade para eles verem o que eles estão falando. E quanto mais eles são disciplinados, mais eles falam contra Deus, blasfemam contra Deus. Olha a obstinação do coração do ser humano nessa situação contra Deus. E aí chega o momento do juízo. Não tem como, esse momento vai chegar. E ele já foi falado de diversas formas, você já entendeu? Desde lá da trombeta, já foi falado do dia do juízo. Agora, no capítulo 14, já foi falado de novo do dia do juízo. Aí ele volta às taças e vai nos levar para o dia final do juízo. E isso é uma retomada na leitura para as pessoas que estavam lendo na época entender, se arrependam. Põe a vida em ordem, deem glória a Deus. Deus está mostrando isso porque Ele quer vocês com Ele. Ele não quer julgar e trazer isso sobre vocês, desde que vocês se arrependam. É muito semelhante ao que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, gente. Se você conhece um pouquinho, se não me falha a memória, né, se eu não me engano, Levítico 26, Deus fala com o povo dele. E fala assim, se vocês quebrarem a aliança comigo, desobedecerem, vai vir sobre vocês essas pragas, essa. Aí, se vocês não se arrependerem, e ainda continuarem quebrando a minha aliança e não se arrependerem, vai vir 7 vezes mais, assim. E se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, e eu vou vir com as pragas que eu lancei no Egito sobre vocês. Deus está falando com o povo dele. E se vocês se obstinarem mais ainda, e Deus vai intensificando a disciplina. Até o momento, que eu não lembro, que no texto eu não lembro se vai chegar a esse ponto, mas nós sabemos que o auge da disciplina de Deus é o exílio. Por isso o povo de Deus foi exilado, porque eles não se arrependeram, eles não se consertaram. Eles continuaram a idolatrar deuses dos povos ao redor. Eles começaram a sacrificar os filhos aos deuses cananeus. Os judeus, o povo de Deus. Eles perderam totalmente a moralidade, perderam totalmente o respeito pelas coisas de Deus, pelo templo. Totalmente foi perdido. O que Deus faz? Deus vai embora. Deus vai embora do templo. Vai embora do meio do seu povo e deixa o povo. A hora que ele sai, né, o exílio assírio, depois o babilônico, é destruído toda aquela região, o templo é destruído, a cidade é destruída, e Deus fala assim, eu saí daí, não estou mais aí. Não estou mais. Um dia eu vou voltar. E nós lemos no capítulo 14, que alguém voltou para o Monte Sião. Você lembra no capítulo 14, que 144 mil, o cordeiro estava onde? Sião. Por que Sião? Porque há uma promessa de Deus voltar para o povo dele. E Sião é o monte onde ele iria governar o povo e as nações. Por isso o cordeiro está no Monte Sião. Ele está falando, eu voltei. Só que eu voltei com uma nova aliança. Eu voltei agora, não mais do jeito antigo. Eu voltei através do cordeiro. Eu estou fazendo um povo a partir do sangue do cordeiro, dos comprados por ele. Mas eu voltei. E Deus volta, Deus quer retornar.
Por isso que quando Jesus entendia algumas coisas que as pessoas não entendiam, ele sabia que ele era o Deus Emanuel, que era ele que estava trazendo Deus de volta, porque Deus tinha abandonado o povo. Ele está falando: eu cheguei de volta, estou dando a oportunidade para vocês se consertarem, estou voltando, vou tirar vocês do exílio, vou reconstruir o templo. Só que o templo agora que eu estou construindo é de pedras vivas, é um templo escatológico. Só que Jesus veio cumprir a volta, o retorno de Yahvé para o seu povo, porque ele tinha abandonado o seu povo, porque o povo tinha quebrado a aliança. Então, esse nível de disciplina Deus fez com Israel, e Deus está falando o que vai fazer com as nações. E a linguagem é muito semelhante às pragas do Egito. É muito semelhante. Tanto é que há um cântico sendo cantado aqui. O cântico de, quem lembra? Moisés. Por que foi colocado Moisés aqui no meio do céu? Ah, muito interessante. Moisés cantou coisas lá no Antigo Testamento, que os princípios do que ele cantou está sendo retomado agora, nos finais dos tempos. E há um cântico de Moisés sendo cantado no céu, nesse momento. E Moisés representa tudo o que Deus fez no Egito. As pragas, os livramentos, os juízos, Deus se manifestando, a linguagem. Novamente, os juízos de Deus em Apocalipse estão conectados com a linguagem das pragas do Egito. Então nós precisamos entender que Deus mudou a aliança, mas Deus não mudou o jeito de falar. Deus fala com as nações do mesmo jeito. Apocalipse está mostrando isso claramente. E ele vai falar do mesmo jeito que ele falou. Vem pragas, vem juízos sobre as nações, para que as pessoas recorram a ele, peçam, voltem-se a ele, deem glória a ele, se arrependam, mas muitos vão ficar obstinados. Essa é a linguagem de Apocalipse, né? Então, vamos lá mais um pouquinho. A introdução dos juízos, né, das 7 taças, focaliza tanto nos preparativos dos 7 anjos, a gente vai ler depois melhor, quando eles se preparam, eles deixam o templo, né? Eles deixam o templo. Você percebeu lá que depois ninguém pode entrar lá no templo mais, no santuário, até que se conclua todas as taças. Mas se focaliza também na alegria dos mártires vitoriosos, porque os mártires agora estão louvando a Deus porque Deus é justo. Olha que interessante, há um cântico várias vezes cantado, se você percebeu. Há um cântico grande no início, depois vários pedacinhos dele depois. Um cântico que canta a justiça de Deus o tempo inteiro. Porque Deus julgar os ímpios que mataram a igreja é justo. E o céu está cantando a justiça de Deus. E os santos estão se alegrando com a justiça que está sendo feita. As 4 primeiras taças, nós vamos ler de novo para a gente fazer esse link, estabelecem um interessante paralelo com as 4 trombetas. Tá? Vamos fazer isso? Quem pode me ajudar aí? Quem pode? Alguém abre em Apocalipse capítulo 8? Acho que minha mãe pode, mãe? Me ajudar? Apocalipse 8, no versículo 7, a gente tem a primeira trombeta. Né? Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Quem que pode ajudar aqui? Ô João, faz favor para mim, pegar o microfone, acho que para todo mundo ouvir a leitura. Vamos fazer esse comparativo. Eu vou ler aqui. A primeira taça. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. O que é, que a gente já estudou, as trombetas. O que será que na primeira trombeta falou lá? 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Olha que interessante. Então a primeira trombeta tem um juízo sobre a terra. A primeira taça foi lançada sobre a terra. E aí tem acontecimentos. Apareceram úlceras malignas, dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. Agora, olha a segunda trombeta. A segunda trombeta é 8, de 8 a 9.
O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue e terça parte do mar, a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. E foi destruída a terça parte dos navios. Olha que interessante. A segunda taça foi lançada no mar. Só que não morre a terça parte dos seres vivos, morre todos. Olha o que eu falo da amplificação, dor de parto. A primeira dor, aí a outra foi maior. Então, exatamente esse ciclo de dores e de intensificação delas. Então, a segunda taça também está no mar, também tem sangue, do jeito que a segunda... Olha como que os temas se conectam. Só que lá na trombeta morre a terça parte. Aqui está dizendo, como morreu todo ser vivo que havia no mar. Todos. Então você tem a mesma temática, o mesmo tipo de juízo intensificado nas taças. Olha as conexões. Aí você tem agora, vamos ver a terceira trombeta no versículo 10 a 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Na terceira taça, rios. nos rios e nas fontes das águas. Foi afetado, só que aqui se transforma em sangue. Mas olha a conexão, né, que está acontecendo, tá certo? Aí a quarta trombeta, você tem 12, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. A taça foi lançada sobre o sol. O sol. Que lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade. Olha lá, quem tem autoridade sobre os flagelos? Deus. É isso que nós precisamos entender. Deus que tem autoridade. Você percebe que aqui é interessante que ele explica aqueles passivos divinos antigos. Foi dado, lembra que eu falo? Foi feito, foi dada autoridade, para fazer isso. Aqui fica explícito quem está por trás de tudo, dos flagelos, é Deus. Né? Que Deus tem autoridade sobre esses flagelos, porém, não se arrependeram para dar glória a Deus. Então, olha que interessante, né? Só para você ver como, eu sempre falo desse ciclo, como você vê essas conexões, né, dos juízos que estão sendo falados com coisas que já foram faladas. Só que aqui no caso você percebe uma intensificação, parece que aumentou a gravidade do juízo e a extensão aonde ele está pegando, né? Então não é o mesmo, parece que não é o mesmo. Ele é um juízo semelhante, cíclico, que vai aumentar a intensidade do juízo, que vai aproximar o final acontecer. Uma dor de parto, gente, é muito semelhante, né? É por isso que eu falo que essa é a melhor metáfora aí para a gente entender esse ciclo aí, tá certo? As últimas 3 taças, elas vão dar, a gente vai ver, continuidade ao tema da depravação, quando a humanidade não somente se recusa a se arrepender, mas também amaldiçoa Deus. Blasfema contra Deus. Quer dizer, ao invés de eu me arrepender, a pessoa vai lá e amaldiçoa Deus, né? Aí que ficou frito mesmo o negócio, né? Complicou, né? O juízo sobre... Por isso o medo das pessoas, gente. Lá no 14, que a gente leu... Não, no 14, perdão. Eu estou confundindo já com o estudo do Apocalipse domingo de manhã, né? Com eles eu estou lá atrás, né? E lá a gente viu aquela, não sei se você lembra, quando ao dia do juízo, que eles falam assim: caiam sobre nós os penhascos e tudo. Por quê? Porque eles estavam já com medo de enfrentar a face do Cordeiro. Lá atrás, olha só, é lá atrás, no capítulo 6, né? Você já tem o dia do juízo lá sendo falado. Olha como ele é retomado várias vezes depois. Né? Então, é óbvio que esse pessoal que está xingando Deus, a hora que Deus vem para julgar, eles vão ter medo. Aí eles pedem para tudo cair, esconder da face da ira do Cordeiro, mas aí já era, não tem mais jeito, né? Foi muito
Aí não vai, como se fosse, né? Os juízos das taças distinguem-se radicalmente do juízo do selo e das trombetas, isso literalmente, assim, na questão literária, porque eles não têm interlúdio. Você viu lá, um selo tem interlúdio, teve interlúdio na trombeta, teve um interlúdio, e agora aqui nas taças não tem interlúdio. Quem olha para isso interpreta o quê? Ele interpreta uma certa necessidade de rapidez. É como se não tem mais tempo para interromper o processo e nem explicar. Essas coisas vão acontecer. Está chegando um momento que tão final, que é como se as dores de parto, aquelas finais que intensifica a intensidade e diminui o tempo. Quer dizer, não tem mais interlúdio, não tem mais um gap ali. As coisas estão rápidas. E é justamente o que o autor dá. Ele não põe interlúdio aí. E ele vai fazer esses acontecimentos acontecerem. Você percebe, no 15:16, ele falou as 7 taças de uma vez. Coisa que ele não fez no selo, coisa que ele não fez nas trombetas. Né? Foi um interlúdio, mostrando o que estava acontecendo, explicando. Aqui parece que ele falou, não, aqui está chegando um momento que não tem mais. Deixou correr aqui para explicar que esses acontecimentos vão se intensificar. Então, uma questão literária aí. Né? Vamos ler novamente o versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Esse sinal que ele está vendo são esses 7 anjos. 7 anjos que tinham os 7 últimos, olha lá, os 7 últimos flagelos, 7 últimas pragas. Por quê? Pois com estes flagelos se consuma. Olha que interessante que aí também, eu não fui ver no original, mas do mesmo jeito lá que fala que caiu a Babilônia, aqui ele usa o termo passado, né? Consumou a ira de Deus. Quer dizer, eles não aconteceram, mas ele está sendo visto como algo certo. Esse é o sentido de colocar o verbo aí no passado. Esses 7 flagelos que iriam acontecer, consumou. Né? Você percebe que não dá, né? A concordância verbal não tá certa aí. Né? Esses 7 flagelos que virão, eles vão consumar. Mas ele faz questão de colocar consumou a ira de Deus. Foi consumado. Porque nelas é consumada, nos flagelos, nas pragas. Né? Aí teve provavelmente uma interpretação do tradutor. Né? Justamente porque fica esquisito no português. Aí ele acabou fazendo esse ajuste no português aí, né? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma observação antes de eu continuar. Aqui, só retomando uma observação que eu já fiz, nós vamos ver também sobre o Cântico de Moisés, importante, porque ele retoma a questão do êxodo, das pragas, então faz essa conexão aí, mas a gente vai ler, então eu vou pular essa parte aqui, porque a gente vai falar melhor sobre isso. O sinal aí, né, grande, olha só, viu um sinal grande e maravilhoso, né, um sinal admirável, são anjos, esses anjos aí com as pragas, né? Outras vezes falou, não sei se você lembra, usou essa palavra sinal grande, um grande sinal, foi usado no capítulo 12, versículo 1, 12, versículo 3. A diferença aqui é que esse sinal, além de ser grande, ele é maravilhoso. Existe um adjetivo a mais, ele é admirável. Tá? Então, olha como as coisas elas vão crescendo. Por quê? Lá já foi usado. Um mega, né? Uma mulher vestida de sol, um grande sinal. O dragão vermelho foi considerado um grande sinal. E agora um grande sinal, mas maravilhoso. 7 anjos com as pragas para consumar a maldade na terra. Olha aqui. Né? Essa é a maravilha. Que maravilha? Da justiça de Deus, gente. Porque o cântico é cantado sobre a justiça de Deus. Sobre as obras admiráveis de Deus, obras de justiça. Que obras? Os flagelos. O que ele está fazendo, o que ele está finalizando. Ele está finalizando esse tempo maldito e maligno na terra. Ele vai finalizar essa terra que está sob o domínio do pecado, da morte. Os atos de Deus são admiráveis, são justos. E ele vai julgar a maldade e concluir para fazer uma renovação do céu e da terra. Né? Então, esse cântico ele traz essa linguagem aí. Né?
descrevendo grandes e admiráveis são as obras do Senhor, e como a gente vai ver. Essas taças não são simplesmente a última, da série de juízo, mas também os últimos julgamentos da história. Então nós estamos lá no finalzinho, antes do julgamento final, de tudo finalizado, do novo céu, da nova terra. Essas taças estão ali no final, de tudo ali mesmo, antes da volta, do retorno de Jesus, concluindo, para quê? Para que a maldade nesse mundo seja completamente e ultimamente julgada. Então ela está falando do juízo mesmo lá, dos finais das coisas mesmo, tá? Na presente passagem, esse verbo indica, que a gente viu ali, a ira de Deus, que a ira de Deus, ela foi completada, ela foi consumada. Então, olha lá, pois estes se consumou a ira de Deus. Quer dizer, a ira de Deus foi satisfeita, completa. Agora chegou a completude de tudo aquilo que ele vinha falando. São os 7 flagelos. Tá? Então nós estamos lá no finalzinho mesmo da questão. Aqui nós podíamos falar um pouquinho, mas eu vou também passar aqui a temática da ira de Deus, porque a gente já estudou um pouquinho sobre isso. Tá? A ira de Deus é justa, gente. A ira de Deus não é a ira humana. Quando a gente fala de ira de Deus, não é aquela tua ira. Sabe quando você fica irado e fala o que não deve? Não é isso. Quando a gente fala da ira de Deus, essa não é a característica da ira de Deus. Tá? A ira de Deus, ela é banhada sempre pelo seu caráter de amor e pela sua justiça. Tá? Então, é porque essa era a linguagem que era usada na época. Nós hoje, se fosse mais politicamente correto, nós íamos usar mais a palavra justiça. Em vez de vingança, o dia da vingança do Senhor, isso soa para a gente uma coisa que a gente não entende. Por causa nós estamos hoje num gap cultural muito grande, que essas palavras elas soam muito pesadas para a gente, e parece que elas distanciam da justiça. Mas, biblicamente, ira, vingança e justiça em Deus é a mesma coisa. Não é no ser humano. Mas em Deus, não tem como Deus fazer vingança e não ser justo. E ir contra o caráter dele amoroso e justo. E não tem como. Deus não consegue anular quem ele é. Então a ira de Deus é justamente o julgamento daquilo que os pecadores merecem e da condenação. Então é óbvio que isso é a ira sobre o pecado. O próprio Deus lançou a ira dele sobre Jesus para perdoar o nosso pecado. Ele teve que fazer justiça para que você fosse salvo. Se Jesus não morresse no seu lugar, a ira dele tinha que vir sobre você. Para a ira de Deus não vir sobre mim, Jesus entrou na frente e falou: eu pago o pecado, Pai. Eu pago, eu assumo as maldições e as consequências do pecado deles que crerem em mim. Eu assumo a sua justiça, a sua ira. Pode fazer o que o Senhor tem que fazer. A hora que Jesus assume isso, o cálice do Getsemane, que ele fala, tá pesado, é difícil, é isso que ele está assumindo ali. Que ele está suando sangue, e ele vai tomar o cálice da ira de Deus. Esse cálice que vai ser derramado sobre as nações, Jesus tomou. Só não vai ser derramado sobre nós porque nós estamos nele. E ele tomou no nosso lugar esse cálice. Isso é ser justificado. Sem merecimento. Graça. Então a ira de Deus é justiça. Ela demanda justiça, sempre. Por isso, quem não vai passar pela ira de Deus? Quem está escondido em Jesus. Porque ele já passou, ele já pagou o pecado daqueles que creem nele. Essa é a mensagem do Evangelho, que as pessoas precisam ouvir. Vocês precisam ser salvos da ira de Deus, salvos da separação eterna de Deus, salvos do pecado que te conduz a isso, à condenação. Quem pode te salvar? Só Jesus, o que ele é e o que ele fez. Então precisa entender o que ele fez por mim e crer. É o Evangelho, é a palavra de salvação, gente.
né? Precisamos pregar isso. Não peque, quer dizer, não dá lugar. Sempre, sempre. Exatamente. Exatamente. A não ser que nós tenhamos uma ira dirigida pelos princípios de Deus. Eu tenho uma ira contra a injustiça. Aí a gente toma o caráter de Deus em nós e assume a justiça de Deus, e a gente se ira contra o pecado, contra pessoas opressoras, impérios, né, políticos estão matando gente. Contra o que o Hamas fez, eu fico irado do jeito que Deus fica. Essa ira, ela pode ser norteada, santificada. Mas todas as vezes que eu coloco a minha ira contra o ser humano, eu estou pecando. Só Deus pode fazer isso. Por isso que ele fala, a vingança é minha. Não vai. É só um inconformismo. Eu não me conformo com a injustiça. Eu não aceito. Isso é errado. É uma denúncia, na verdade, é mais uma denúncia, né? Mas esse é o ódio do bem. Né? Quando eu amo a Deus, eu odeio aquilo que Ele odeia. Eu odeio o pecado. Eu não posso odiar o pecador. Mas eu odeio o pecado. Eu odeio aquilo que é injusto. Eu odeio aquilo que é mentira. Esse é um ódio santo. Né? São conceitos difíceis para a gente, né? A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas a gente precisa aprender a linguagem bíblica, porque, na verdade, isso produz em nós não ódio, mas amor. Essa que é a grande questão. Porque eu olho para o ser humano com a graça de Deus desse tempo. Porque apesar dele poder julgar, ele está dando a oportunidade de se arrepender. Essa é a grande questão que a gente não pode nunca esquecer disso, né? Então a temática da ira, né, a gente vê, eles vão enfrentar a gente. Eles, né, todo mundo aí que estiver fora de Cristo vai passar esse momento final da ira de Deus. Tá certo? Vamos encerrar lendo novamente aqui só esse bloquinho. Aí a semana que vem a gente retoma. Versículo 2. Presta atenção no cântico, falado que é o cântico de Moisés. E deixa eu pedir para vocês já, aproveitando que a gente está no final, no versículo 3, deixa eu ver a tradução de vocês, porque o Osborne, ele sugere uma outra tradução, que na minha está falando assim, eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, na minha. Tem alguma diferente aí? Nenhuma? Todas assim? O Osborne ele dá uma travada nessa tradução e ele sugere cântico. Eu vou lembrar aqui, depois semana que vem eu retomo. Aqui, achei. O cântico Moisés, ele sugere essa tradução. O cântico de Moisés. Cântico de Moisés, isto é, o cântico sobre o Cordeiro. Porque do jeito que traduzindo, parece que são dois cânticos, né? É o cântico de Moisés e do Cordeiro. O Osborne entende que é o cântico de Moisés a respeito do Cordeiro. E aí, essa problemática vem daquela problemática daquela tradução que eu falo para vocês, não esqueça disso, porque é o único caso grego que você vai lembrar, que é o mais difícil e confuso nesses sentidos. É o tal do caso grego genitivo, quando o substantivo está num genitivo. Quando ele está nesse genitivo, o genitivo é quando você pode traduzir assim, cântico do Cordeiro, ou cântico de Moisés. Tudo que é esse de, né, não sei que lá, dá aquilo, né? Esse é um caso genitivo. E esse caso genitivo, ele pode sempre significar isso aqui, que o cântico é a respeito do Cordeiro, ele tem origem no Cordeiro, ele fala sobre Cordeiro, ele é de posse do Cordeiro, ele é do Cordeiro, o autor é o Cordeiro, o genitivo, ele pode significar tudo isso. Então, quando o tradutor olha, ele fala, e agora? O que o autor queria falar com esse negócio aqui? Era de Moisés, e que é acerca do Cordeiro. Por isso que o Osborne, ele entende que no contexto, aqui,
O cântico está falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, dos Reis das Nações. Ele é do Cordeiro, que o Cordeiro é esse Rei das Nações. Então é a respeito dele, né? Sobre ele. Então ele entende isso, tá? Para você ver, gente, como não é fácil traduzir a Bíblia, né? Nesses pequenos detalhes, nessas horas, né? Muda para a gente muita coisa? Não, a mensagem total está aí, né? Mas é legal saber que tem essas dificuldades, que homens se debruçaram sobre isso, para a gente ter essa Bíblia nossa com boas traduções portuguesas. As traduções portuguesas são muito boas, tá? Muito boas as traduções que a gente tem. Algumas pessoas perguntam, as traduções brasileiras são excelentes. E quando a gente tem essas dúvidas, por isso que a gente pega traduções diferentes. Eu não preciso saber o grego. Hoje na internet eu tenho um site lá, que eu tenho um monte de tradução. Aí eu leio uma, leio outra, eu vou vendo como que os tradutores preferiram traduzir. Né? Olha só, esse aqui preferiu desse jeito, esse aqui entendeu assim, esse aqui entendeu assim. E no final você faz aquela retomada. Poxa, eles interpretaram mais assim. Né? E o Osborne ele prefere, dentro do contexto, dizer que era assim. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, a respeito do Cordeiro. Ele entende que essa seria a melhor forma de colocar aí. Perdão, o cântico sobre o Cordeiro, a respeito do Cordeiro. Isso. E o cântico do Cordeiro, né? Aí ele falaria assim, o cântico do Cordeiro. Também, é interessante. É. Exato. Exato. E aí eu precisava ver no original se esse existe ou não. Eu posso dar uma sapiada aqui para ver se der. Né? É. Pelo que o Osborne traduz, não tem. Foi uma questão do tradutor para ele fazer uma questão de gramática, né, do português. Tá? Mas dá para olhar ali. Né? Mas você vê, é interessante, né? E aqui, vamos terminar só, gente. Termina só lendo esse trechinho, versículo 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta. Olha só, eles venceram a besta, venceram a imagem da besta, e venceram o número. Cada coisa dessa significa uma coisa, a gente vai ver. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro. Quem? Esses que venceram a besta. Eles estavam em pé no mar de vidro, tendo harpas. Harpa é um símbolo do quê? De adoração a Deus aqui. Que eles foram dadas, essas harpas foi dada, olha, por Deus. E aí eles estavam entoando. Quem estava entoando? Quem venceu a besta. Aqueles salvos que venceram, que não se dobraram à besta. Que foram fiéis a Jesus. Esses agora estão com harpas cantando ao Cordeiro, cantando um cântico. Servo. E qual é o cântico? Grandes, olha só. Os salvos estão cantando sobre a justiça de Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que atos de justiça? Os flagelos, que nós vamos ver. Os flagelos são atos de um Deus que é justo e verdadeiro e santo. Eles expressam a justiça de Deus. E é isso que a gente tem que entender, né? Para a gente pensar biblicamente sobre essa questão. Semana que vem a gente retoma para a gente comentar esse bloco aqui para frente. Tá bom? Então, beleza. Vamos orar, vamos agradecer. Mais um dia aí, né, de estudo. Muito bom.